Fala pessoal, bom dia a todos, sejam bem-vindos. Hoje é um tema um pouco diferente para quem está acostumado já a operar, não só em renda fixa, mas também no mercado de renda variável, quem está acostumado a comprar as ações. Vocês já ouviram falar em BDR? Na verdade, um produto, um termo também que era utilizado antes e que muitas pessoas tinham acesso, mas só os investidores qualificados. Recentemente foi aberto para o público geral, para os investidores, pessoas físicas, como a gente fala, e a gente trouxe aqui um especialista sobre o assunto. Professor Arthur, obrigado aí por ter aceitado o nosso convite. Está aqui com a gente na live, seja bem-vindo. Obrigado eu pelo convite, pela oportunidade. Tema super interessante e importante da gente esclarecer, né? Agora, nesse momento em que passa a ter acesso para todos os investidores. Obrigado, a gente que agradece aí por estar aqui com a gente. Vamos logo ao que interessa, ao tema central. Aconteceu muita coisa recente aqui no nosso país, não tão legal, como a pandemia, não só no nosso país, mas no mundo, né? A pandemia que a gente está vivendo, mas veio muita coisa bacana também. Como, por exemplo, hoje não tem mais a taxa de custódia do Tesouro Selic, que antes era de 0,25%, e o tema que a gente vai falar hoje também, que são as BDRs. Professor, o que são as BDRs para o pessoal que está chegando aí agora? Bom, BDR é uma sigla em inglês, né? Brazilian Depositary Receipt. É um recibo de depósito. E esse B, assim, DR, né, que é o Uhum. Depositary Receipt, isso vai ter no mundo inteiro. É um programa que existe no mundo inteiro. Muita gente que está nos assistindo já ouviu falar das ADRs. Sabe que tem ADR de Petrobras, ou seja, recibos de ações da Petrobras negociadas lá na Bolsa de Nova York, ADR da Ambev. A BDR é a mesma coisa, só que é um programa onde a gente recebe aqui no Brasil recibos de ações e outros títulos de empresas estrangeiras. Então, o B é de Brasília. Significa dizer que, por meio deste programa, uma empresa que tem ações listadas numa bolsa estrangeira, a gente consegue trazer uma cópia dessas ações, um recibo dessas ações para ser negociado aqui, o que facilita a vida do investidor que queira investir nessas empresas, ao invés dele ter que abrir conta num país estrangeiro, fazer câmbio, remeter dinheiro para fora e comprar numa corretora lá de fora, ele pode negociar aqui diretamente na B3 por todas as corretoras que ele tenha acesso, né? Então, basta, assim como ele já compra ações, fundos imobiliários, já está habituado a fazer negócios no home broker, ele também vai poder comprar esses recibos de ações e outros títulos estrangeiros. Ô, professor, a gente fala muito que o investidor vai começar a ter acesso, por exemplo, a empresas como a Apple, a Microsoft, a Amazon, mas uma coisa que é importante a gente destacar, que ele não vai estar comprando as ações, ele vai estar comprando, na verdade, recibos dessas Isso, ações, né? isso. Então, como funciona esse programa? Ele envolve duas instituições financeiras além da B3. Uhum. Um banco estrangeiro, que vai ser o custodiante dessas ações e outros títulos, ele vai comprar um lote. Vamos dar como exemplo a Apple. Esse banco vai lá e compra um lote grande de ações da Apple e ele guarda lá, ele custodia. E aí ele tem convênio com uma outra instituição financeira aqui no Brasil, que vai ser a instituição depositária. Então, o estrangeiro fala, ó, comprei e tem um lote de X mil ações da Apple. Emita recibos. O depositário aqui no Brasil emite esses recibos com base no lastro nas ações que estão guardadas lá pelo banco estrangeiro, e são esses recibos que vão ser negociados na B3. E aí eles são negociados em reais, como se fosse uma ação qualquer. Mas o que você mencionou é muito importante de ficar claro. As ações em si estão lá no país estrangeiro e guardadas, custodiadas num banco que é conveniado deste programa de BDR. E aí uma outra instituição financeira aqui no Brasil, geralmente um banco, emite os recibos, falando, ó, eu tenho contato, tenho o convênio com o banco estrangeiro, as ações estão lá e eu estou emitindo o recibo dessas ações. E aí as pessoas podem negociar aqui no Brasil os recibos. Entendi. O pessoal hoje agora conhece um pouco mais, né, sobre BDR, e aí você explicando, na verdade, uma explicação muito clara e que muita gente vai começar a ouvir cada vez mais. Queria ouvir de você quais são os benefícios para quem quer começar a investir agora em BDR. Então, o principal benefício é ter acesso a ativos estrangeiros com a facilidade de fazer isso aqui no Brasil, sem precisar fazer câmbio.
já direto, do jeito que todo mundo já está habituado, eu consigo comprar esses ativos estrangeiros. Investir em ativos estrangeiros é importante do ponto de vista da diversificação. Eu vou poder investir em empresas de segmentos que eu não encontro, por exemplo, na B3, ou até num concorrente estrangeiro de uma empresa que eu já tenho ações, enfim. A estratégia principal do investidor é a diversificação. E a grande vantagem é fazer isso no Brasil, com as nossas regras tributárias, com as nossas regras de sucessão e na própria moeda, sem ter que precisar fazer câmbio. A gente até estava conversando aqui, eu e o professor Arthur, antes da gente começar o vídeo, e ele falou realmente disso, que quando você investe em BDR, são as regras aqui do Brasil, né? Embora seja um produto de fora do país, sejam ações de fora do país, né? São as regras aqui do Brasil. É muito diferente de você, por exemplo, abrir uma conta num banco, numa corretora de fora do país e investir de lá, porque serão as regras de lá, então você tem que entender as Isso. regras de lá, né, professor? Então, qual é a tributação daquele país? A imensa maioria dos BDRs que a gente tem hoje aqui são de companhias dos Estados Unidos, Uhum. mas muitos países podem, né? Aliás, aqui a gente pode aqui emitir BDR de títulos de vários países, de companhias de vários países. Então, imagina a facilidade que é. Eu quero investir numa empresa dos Estados Unidos, em outra da Espanha, em outra do Canadá, faço tudo isso via BDR, declaração de imposto de renda única, do jeito que eu já estou habituado a fazer, Uhum. mesma regra de tributação, 15% de imposto de renda sobre ganho de capital, e em caso de falecimento, é mais um bem que eu tenho, que entra em inventário, vai para minha família, para os meus herdeiros, tudo normal. Agora, imagina se ao invés disso eu fosse abrir conta numa corretora nos Estados Unidos, outra na Espanha e outra no Canadá. Quais são as regras de tributação de cada um desses países e quais são as regras de sucessão? Porque existem países em que o governo é herdeiro também. Entende? Quando uma pessoa vem a falecer, uma parte do patrimônio fica para o governo e só a outra parte é que vai para os herdeiros. Então, são coisas que a gente precisa pensar bem antes de fazer. Existem vantagens e desvantagens entre escolher fazer o investimento diretamente lá fora ou fazer via BDR. Mas essas duas questões, da sucessão e da tributação, acho que são muito relevantes, pontos muito positivos para a escolha de investimento via BDR. Uhum. Ó, pessoal, gravem isso, viu? É um assunto que não é muito falado. E duas coisas que o professor falou aqui. Ou seja, sucessão. Existem países que você, se você investir direto lá, no momento, por exemplo, que você, se houver um falecimento, né? Parte fica para o governo, sucessão e tributação. Não adianta você investir fora se você não conhece a tributação do país. Você investindo aqui em BDR, você conhece já a tributação e como funciona aqui no Brasil. Então, é importante a gente ficar atento nesses dois itens aí. Uma coisa que eu falei aqui no começo é que as BDRs, até recentemente, eram disponibilizadas só para investidor qualificado. Sim. Agora, houve, né, essa abertura, qualquer investidor, pessoa física, pode ter acesso. Eu queria entender de você por que eram Uhum. disponibilizadas só para o investidor qualificado e, na verdade, os benefícios que você vê nisso, dessa abertura para todo investidor, até porque a gente já falou um pouco disso, né, mas reforçar. Sim, tem vários tipos de BDR, alguns programas são chamados patrocinados e outros não patrocinados. Uhum, O que era só para investidor qualificado são as chamadas BDRs não patrocinadas e que são a maioria das que a gente tem aqui. Para quem não sabe, já tem mais de 500 BDRs listadas aqui, né? De 500 recibos de companhias listados aqui. E o que é esse patrocinado ou não patrocinado? Uma coisa é, a própria companhia estrangeira tem interesse em patrocinar essa operação e listar recibos das suas ações aqui. Então, imagina que a Apple, um dia lá na reunião de diretoria, o pessoal fala, não, a gente deveria listar recibos das nossas ações no Brasil. Então, vamos, nós, companhia, tomar todas as atitudes necessárias para isso. Então, a Apple estaria patrocinando a emissão desses recibos. uhum, Outra coisa é, as instituições financeiras, então um banco lá fora, provavelmente um banco aqui, mais a B3, que vai ser o ambiente de negociação. Bom, vamos fazer tudo o que for necessário para que o investidor brasileiro possa investir em recibos, em BDRs da Apple? Vamos. Então, mas a atitude é de quem? O patrocínio desta operação é de quem? Dessas instituições financeiras. Não partiu da companhia uhum. emissora daqueles títulos que nesse exemplo está sendo a Apple. Então, esse é o BDR não patrocinado.
Como a emissora das ações ela não participa disso, não foi uma vontade direta dela, ela não tem obrigação de cumprir as regras brasileiras. Ela não tem obrigação de ter registro de companhia na CVM, de emitir fato relevante em português, por exemplo, de emitir os seus balanços de acordo com as regras contábeis no Brasil. Então, por esse motivo, por esses motivos, a CVM entendia que deveria restringir a negociação só a investidores qualificados, porque eles têm mais conhecimento de mercado, eles assinam um termo dizendo que conhecem os riscos dos investimentos. Bom, nada disso mudou do ponto de vista de que, se o BDR é não patrocinado, a companhia emissora daqueles títulos não precisa cumprir essas regras. Mas o que me parece que vem acontecendo é uma mudança de postura da CVM de ser um pouco mais aberta. E até porque, com a queda da taxa de juros, muitos investidores já estavam fazendo isso de uma forma direta, mandando dinheiro para fora As e pessoas estão procurando comprando mais renda via variável, né? corretoras. É. Então, já que estava acontecendo na prática, por que não abrir para o investidor comum e deixar que ele faça isso aqui no Brasil e com todos os benefícios que a gente já falou? Agora, uma coisa interessante, embora a companhia não seja obrigada a soltar o fato relevante em português, essas coisas todas, as instituições financeiras que estão envolvidas, elas vão fazer isso. Então, Que já facilita muito, né? sai um fato relevante lá nos Estados Unidos, por exemplo, em inglês, o banco aqui, a instituição financeira que é a depositária, ele vai se encarregar em traduzir para o português e disponibilizar para o investidor, certo? Uhum. Mas demonstrações financeiras, por exemplo, não dá para fazer adaptação para os padrões nacionais, mas o investidor vai ser avisado de que, olha, foi disponibilizado lá no site do regulador do país estrangeiro as demonstrações financeiras da empresa. Foi anunciado o pagamento de proventos como dividendos, tal, tudo isso ele fica sabendo, tá? Mas é por um trabalho dessas instituições financeiras que estão atuando para viabilizar o recibo, o BDR. Na minha visão, são uma série de mudanças que só vão ajudar o investidor iniciante, vão ajudar o público varejo. Eu não tenho dúvida que vai bombar a BDR aqui no Brasil, e é por isso que a gente está levando esse tema aí para o pessoal, para desmistificar cada vez mais, né? E aquele investidor que compra as ações, né, no longo prazo, compra esperando os proventos também. Ele comprando BDR, ele vai ter acesso aos proventos? Vai ter acesso e sendo em dinheiro, né, pagamento de dividendos, ele vai receber em reais na conta dele na corretora. Tem todas as questões tributárias que envolvem cada regra de cada país que emitiu as ações, mas o que chegar aqui já chega líquido. Então, por exemplo, nos Estados Unidos, os dividendos são tributados, tá? E para chegar em reais, tem uma tributação nossa, brasileira, que é o IOF. Então, quando ele vê lá o anúncio de que ele vai receber o dividendo, já vem o valor bruto, tudo que vem descontado e o valor líquido. Então, o que desconta? No caso de uma empresa americana, o tributo sobre os dividendos lá é de 30%, Uhum. depois a alíquota do IOF, porque efetivamente vai ser feito o câmbio, né? O dividendo é pago em dólares e o investidor do BDR vai receber em reais. Então, o IOF aí é pelo câmbio. E por que valor de dólar foi convertido? Está lá no anúncio, no fato relevante, é o valor do dia tal, tem exatamente qual foi o dólar de conversão. E pode acontecer da instituição depositária aqui no Brasil cobrar Uhum. uma taxa dela, uma tarifa para fazer tudo isso. Então, ele vem descontado do tributo do país estrangeiro, do IOF pela conversão no câmbio e, eventualmente, de uma taxa que o banco cobre aqui. Mas aí já chega líquido certinho em reais na conta do investidor. O que E se forem facilita outros muito também, né? proventos do tipo bonificação de ações, essas coisas assim, veja, quem recebe mesmo, quem é o dono das ações, é aquele banco estrangeiro que tem a guarda, a Tá. custódia. Mas ele tem a obrigação de reverter isso em favor do detentor do BDR, né? Pode ser que tenha que fazer algum tipo de evento, de mandar um formulário, de assinar alguma coisa, mas ele tem acesso também ao aumento do capital, se for o caso, de comprar novas ações ou de receber bonificações. Legal. Eu sei que a gente já falou um pouco disso, mas eu queria deixar bem claro para as pessoas, porque vão surgir dúvidas e as pessoas têm bastante dúvida ainda sobre isso. Para ficar em dia com o Leão, com a Receita Federal, como que é feito a declaração de imposto de renda para quem investiu em BDR?
Então, quem já investe, por exemplo, em ações, já está habituado a ir lá, colocar ações em bens e direitos, Uhum, colocar os proventos lá no campo certo, né? Com o BDR vai ser muito parecido. Nos bens e direitos tem um campo específico para declarar os seus recibos, e esses rendimentos também, você vai lá e fala, ó, recebi os dividendos, tem na parte de proventos, tem uma parte específica para declarar que isso veio de fora, veio de um programa de BDR. legal. Não Ou é seja, muito não tem complicado, não. segredo, né? Quem já faz para ações já vai ter, já vai saber fazer para BDR. Não tem segredo, é bem parecido. Inclusive, o É. pessoal, se tiver dúvida de como declarar, a gente tem um e-book aqui dentro do portal da CM Capital que mostra o passo a passo, inclusive as abas que o professor Arthur falou, e acaba sendo bem simples, tá? E, professor, para quem se interessou, para quem quer e vai começar a investir em BDR, qual conselho que você daria? Olha, é saber onde vai investir, né? Não é porque é uma empresa estrangeira que necessariamente ela é melhor do que uma empresa Aham, nacional, e ainda que seja uma excelente companhia, o preço do BDR pode estar caro, né? Então tem que pensar bem antes de investir. O mesmo cuidado que se tem para analisar em que vai investir aqui no Brasil, você deve ter antes de fazer um investimento em BDR. Então, estude um pouco aquela empresa, veja se o preço está adequado do BDR naquele momento. Não é simplesmente, né, comprar porque a empresa é boa, a empresa é grande, eu sempre ouvi falar. Cara, é um investimento como qualquer outro, demanda um pouco de estudo. E se tiver dificuldade para isso, tem todo o auxílio do profissional, certo? Do seu assessor na corretora, uhum. dos analistas. Procure se cercar de informações antes de fazer um investimento. É um investimento como qualquer um, a gente é sempre otimista no momento de investir, mas as coisas mudam, as situações mudam e ele pode dar prejuízo também, né? O preço do BDR pode desvalorizar e encarar o BDR como uma estratégia de diversificação, Isso é tá? Não é importante. também para pegar todo o seu patrimônio e comprar em BDR e não ter investimentos aqui no Brasil, porque tem a questão cambial, tá? Imagina que você compre um BDR lá de uma determinada empresa americana e o BDR valoriza 10%. Ótimo, né? Era tudo que eu queria, investir Uhum. para ganhar dinheiro. Porém, o dólar desvaloriza 10% em relação ao real. Ou seja, o real valoriza 10%. Qual vai ser o efeito do resultado para você? Zero. O seu BDR valorizou 10, mas o dólar caiu 10. Na conversão, vai dar 0 a Tem que 0. levar em consideração isso, né? Tem que levar em consideração o risco cambial. Ah, mas e se eu comprasse direto lá fora? Teria exatamente o mesmo risco, porque em algum momento você vai trazer esse dinheiro de volta para o Brasil. E aí teria que passar pela conversão e teria o risco cambial do mesmo jeito. Então, isso é uma das coisas a considerar. E outra, a questão do juro. Felizmente, hoje a gente está com juro super baixinho no Brasil e é isso que impulsiona o investimento lá fora. Faz todo sentido, né? Se eu vou comprar uma ação aqui esperando ganhar em dividendos, sei lá, mais ou menos 6% ao ano, e eu consigo comprar uma grande empresa americana para ganhar 4,5%, 5% de dividendo ao ano, então, pô, por que eu vou ficar restrito só ao Brasil? Mas pode ser que a nossa taxa de juro volte a subir e que o dividendo das nossas empresas cresça mais, ou que aplicações conservadoras de renda fixa, por exemplo, voltem a dar uma rentabilidade bastante atraente com risco muito baixo, Uhum. e aí eu carreguei demais em BDR e agora o meu dinheiro está lá enquanto eu poderia aproveitar Não outras vai surfar essa oportunidades onda, de né? investimento. Então, investir em ativos estrangeiros é sim importante, mas não é para ser a maioria do seu portfólio, tá? Tem alguns livros, alguns estudos de diversificação internacional que sugerem até 20% do portfólio em ativos estrangeiros, não muito mais do que isso. Pessoal, como eu falei no outro vídeo que eu fiz com o professor Arthur sobre fundos imobiliários, inclusive, meu conselho para vocês é ouçam esse cara. Ele é um dos maiores especialistas aqui do Brasil. Para a gente foi uma honra, viu, professor? E Para mim também. esse é só o segundo vídeo que a gente faz. Espero que Deixa eu fazemos terminar outros vídeos dando um depois. recadinho, hein? Claro. Todo mundo percebeu na mudança de regra da CVM que os BDRs vão ser disponíveis para qualquer tipo de investidor, mas tem outras duas coisas interessantes aí, que ainda não tem aqui, mas que vai também poder passar a existir. Os BDRs vão poder ser também de títulos de dívida, então quem tem interesse em investir em debêntures, por exemplo, vai poder investir em debêntures de uma companhia Através dos estrangeira BDRs. e cotas de ETF. ETFs estrangeiros, os fundos de índice,
também vão poder ser representados por BDR. Então, eu vou poder comprar um recibo daquela cota. Isso ainda não tem no Brasil, porque a regra não permitia, mas essa mudança foi bastante abrangente. Não foi só sobre o tipo de investidor, mas também permitiu que agora tenha programas de listagem de BDR de título de dívida e de cotas de ETF. Então, vem muita coisa por aí. Essa mudança vai trazer grandes impactos para o nosso mercado e significar mais opção de investimento para o investidor, o que é sempre importante. É sempre importante, que vai ajudar ainda mais o investidor, principalmente o investidor pessoa física, né? A gente tem em mente que investir em BDR são só ações ali, ações americanas, mas não, dá para ver que é um leque muito grande e mais opções para a gente diversificar nossos investimentos, né? Isso aí. Obrigado, professor. Foi uma honra aí o bate-papo. Não tenho dúvida alguma que esclareceu muito para as pessoas esse novo produto aí e vai chegar com tudo. Espero que fazemos novas lives aí futuramente e até breve, viu? Eu que agradeço, conte sempre comigo. Grande abraço. Grande abraço. Tchau, tchau.